estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. É bem importante a gente ter esse momento e poder voar para mundos muito diferentes com a literatura. Na aula de hoje, eu vou te pedir para me ajudar a descobrir que história é essa. Bom, primeiro, eu já estou bem caracterizada, já te ajuda. Mas você já conseguiu pensar em qual é a história que a gente vai ouvir hoje? Vamos descobrir, eu vou te dar 5 pistas. Acredito que com elas você já consiga deduzir qual é a história. Vamos lá dar uma olhadinha? A primeira pista que eu te dou é que é uma história escrita em 1865. Faz tempo, faz muito tempo. Com essa pista, você já conseguiu descobrir a história? Não tá tão fácil assim. Eu te dou uma nova pista, olha lá. Tem um coelho com um relógio e um gato que ri. Lembrou? Que história que você já conhece, porque eu imagino que você já conheça. Que tem um coelho que anda com um relógio e um gato que ri. Vamos ver se as nossas hipóteses se confirmam com as outras pistas. Veja a próxima. O autor do livro é também matemático. Um autor que escreve literatura e é matemático. Você conhece esse autor? Conhece algum autor que seja matemático? Vamos ver mais uma pista. A rainha inglesa Vitória, cujo reinado durou de 1837 a 1901, era fanática pelo livro. Era um livro, então, lá da era vitoriana, da rainha Vitória. Olha que legal, a rainha Vitória era fã do livro, ela adorava esse livro. A última pista, acho que daí você já consegue matar essa charada, veja lá. Primeiro filme baseado nessa obra é de 1903 e dura 10 minutos. Um filme de 10 minutos, e acredite, era muito tempo para a época. Em 1903 já teve um filme sobre esse livro. Acho que você já sabe que a gente está falando de Alice no País das Maravilhas. E para a gente poder mergulhar neste mundo de Alice, para a gente poder viajar para este País das Maravilhas, é importante a gente conhecer um pouquinho, então, daquele autor que a gente falou, aquele matemático, de quem a Rainha Vitória gostava muito, né? Principalmente dessa obra dele, que é a grande obra-prima dele, Alice no País das Maravilhas. Veja, ele é o Lewis Carroll, mas é um pseudônimo. Você sabe o que é um pseudônimo? Pseudo é falso, né? Então, é um nome de mentira, né? Um nome falso, um nome que ele criou para poder escrever as histórias mesmo. Então, ele não usava o nome verdadeiro dele, era o nome somente para que ele escrevesse as histórias. Tá? De Charles Dodgson. Carroll, então, como ele ficou conhecido pelo pseudônimo, tinha um rosto assimétrico e um ombro mais alto que o outro. Também era gago e surdo de um ouvido. Nada disso, porém, parece tê-lo incomodado muito. Ele até ironizava sua aparência. Ou seja, ele era super diferente e ele fazia caricaturas de si mesmo. Era uma maneira de rir um pouquinho de si mesmo e levar essa situação com leveza. Ele é um ótimo escritor, a gente sabe. Alice no País das Maravilhas é um livro muito famoso. A história você já deve ter ouvido, já pode ter visto algumas adaptações dessa história. Mas será que você conhece realmente a história do livro Alice no País das Maravilhas? São muitas adaptações, vamos ver só um pouquinho disso. Olha lá, são 10 diferentes filmes, 10 produções para televisão exclusivamente, 2 educativos, 5 desenhos animados. Isso está falando só das versões feitas para as telinhas. Fora todas essas versões diferentes que a gente tem aqui de Alice no País das Maravilhas. Traduções diferentes. Nós temos adaptação para cordel. Nós temos Alice no País das Maravilhas em quadrinhos. E além dessa versão em quadrinhos, a gente também tem essa versão que é em mangá. Sabe aquele tipo de quadrinho japonês que é diferente, que a gente lê
começando pela parte de trás, tem uma orientação diferente no estilo de leitura e até uma maneira singular de registro de desenho também. Muito bacana, né? Então, Alice também tá lá nessa versão em mangá. Bom, a gente acha que a gente conhece tudo de Alice no País das Maravilhas, mas será que a gente conhece a história toda como ela é, como é contada no livro? Então, a história, quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 Salabim, seu desejo é uma ordem. Dessa vez, a gente vai abrir as asas da imaginação, as asas da xícara do chapeleiro maluco. Vamos lá, pelas asas da xícara, a gente vai voar para o País das Maravilhas e vamos ouvir essa história, que é uma história contada em 12 capítulos. O primeiro capítulo é pela Toca do Coelho. Então, Alice estava sentada no jardim com sua irmã, tomando algumas lições e estava achando aquilo tudo muito chato. Ela dizia que aquele livro sem figuras não servia mesmo para nada. Para que serve um livro sem figuras? Ela estava pensando. Que sem graça, que chatice. Quando, de repente, Alice, que estava lá, tranquila, avistou um coelho. Um coelho que estava correndo por ali. Tinha um colete, ele tinha olhos cor-de-rosa e estava com um relógio no bolso. E Alice seguiu aquele coelho que entrou pela toca. Ela foi atrás, mesmo sem se preocupar muito se ela caberia lá dentro ou não. E de repente, ela percebeu que começou a cair. E começou a cair, foi caindo, caindo, caindo. Ela já não sabia mais há quanto tempo ela estava caindo, se aquilo ia parar a algum momento. E ela percebeu que ela estava vendo muitas coisas de ponta cabeça, mobílias. Realmente apareciam até alguns armários com gavetas e ela parou para dar uma espiadinha. Ela conseguiu perceber até um vidro de geleia, de laranja, que estava lá. Leu o rótulo, mas não tinha nada dentro. E continuava caindo até que chegou no fundo lá daquele buraco. Lá tinha uma portinha, pela qual o coelho passou, saiu correndo. E Alice percebeu, pela porta da fechadura que tinha lá, e ela espiou que tinha um bonito jardim para o qual ela queria ir atrás daquele coelho. Mas ela não conseguia passar porque aquela porta era muito pequenininha. E ela percebeu que na mesa próxima a ela tinha um vidrinho escrito "Beba-me". Alice era muito esperta e ela sempre dava conselhos a si mesma. Naquele momento ela pensou, não é para sair bebendo qualquer coisa por aí. Por outro lado, ela mesma se deu conta de que não tinha nada escrito dizendo que era um veneno. Então, não deveria ter problema. E acabou bebendo o conteúdo daquele frasco. E começou a diminuir de tamanho. E foi diminuindo, diminuindo, até que tinha um tamanho suficiente para passar por aquela porta. O problema é que ela se deu conta de que havia esquecido a chave dourada lá em cima da mesa. E ela não sabia mais o que fazer para tentar pegar aquela chave. Ela não conseguia subir, estava muito longe. Nesse momento, ela percebeu um bolinho na sua frente, escrito "Coma-me". De novo, ela se deu conselhos e pensou, não vai ter problema, se eu diminuir de novo, eu passo por baixo da porta ou pelo buraco da fechadura. E se eu aumentar, eu consigo pegar a chave de volta. Então, Alice comeu o bolinho e ficou espantada porque nada aconteceu. E que estranho, né? Porque é justamente o que acontece com a gente quando a gente come um bolinho, né? Nada de diferente. Mas já havia acontecido tantas coisas estranhas para ela que ela já não entendia mais o que estava acontecendo. E, nesse instante, ela devorou o bolinho inteiro. Com isso, ela cresceu demais. E aí, aconteceu uma outra situação. Olha lá, próximo capítulo que tem. Alice
Então, tinha ficado grande demais e ela já não conseguia enxergar os pés. Ela falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir encontrar os meus pés? Eu vou mandar um recado para os meus pés agora. Senhores pés, por favor, vou me comunicar com vocês através de carta, não consigo mais alcançá-los. E nisso, começou a chorar, porque não sabia como sair daquela situação. E começou a chorar tanto, e viu aquele coelho passando por ali. Estava tão aflita que pegou um leque e começou a se abanar. Nem percebeu que estava diminuindo de tamanho. E agora, aquele choro dela tinha se transformado numa lagoa de lágrimas. E ela poderia se afogar em seu próprio choro. Olha que situação em que Alice se encontrava. E, nesse momento, a porta se abriu e ela foi empurrada com aquela lagoa de lágrimas para a direção do jardim, com outros animais também por ali. E ela se viu em meio a todos aqueles animais e foi tentando se salvar, até que todos eles chegaram na floresta. E lá eles estavam todos molhados. Alice começou a tentar conversar com eles. Tentou algumas frases em francês, tentou falar com o rato que estava ali presente. E ela até comentou da gata dela, a Dinah. Mas acho que ele não gostou muito de ouvir falar em gato. Se você fosse um rato, acho que você também não gostaria de ouvir falar de um gato, né? E eles continuaram por lá até que eles não sabiam mais o que fazer. Estavam todos molhados. Então, acontece a cena seguinte. Uma corrida em comitê. A ideia de o rato tentou começar a contar uma história. Todos pararam para ouvir. Mas Alice viu que não estava funcionando, continuavam todos molhados. Então, o rato teve a ideia de fazer uma corrida em comitê. Esse tipo de corrida. Começaram todos a correr desordenadamente, cada um para um lado, cada um começava num ponto e correram tanto. Foi um corre-corre danado, até que decidiram que a corrida tinha terminado. Cada um tinha começado num lugar e terminado em outro lugar. Como saber quem ganhou essa corrida, afinal? Foi o que Alice se questionou. Quem ganhou a corrida? Como é que a gente pode saber? E eles disseram, todos ganharam a corrida. Porque é exatamente isso, esse tipo de corrida em comitê. Todo mundo participa, todo mundo ganha. Então, Alice distribuiu prêmios a todos. Por sorte, ela tinha ainda um pouquinho de comida que estava nos bolsos e ela distribuiu a todos eles. E assim foi. Interessante saber que todo mundo poderia ter ganho aquela corrida, numa boa, sem problemas. Alice estava achando aquilo tudo muito confuso. Então, o coelho apareceu novamente. E ele estava apavorado. Ele estava pedindo para que ela fosse buscar rapidamente o leque dele e as luvas brancas. E ele até a chamou por outro nome. Ela estava tão apavorada que obedeceu e foi até a casa do coelho para buscar. Chegou na casa do coelho e viu, de fato, que tinha as luvas e o leque sobre a mesa para pegar. Mas também tinha um vidro, um novo frasco com bebida. Dessa vez, nenhum aviso, não estava escrito beba-me. Mesmo assim, ela resolveu tomar um gole. Não haveria problema, ela achou. E começou a crescer tanto de tamanho, que já não cabia mais dentro da casa. Ela começou a perceber que o braço ela teve que esticar para que coubesse na chaminé, o pé também, e assim ela foi ocupando a casa inteira. E todos os animais vieram em socorro do coelho para tentar ver o que era aquela criatura tão estranha lá na casa do coelho. De repente, ela percebeu que todos eles estavam jogando pedrinhas nela e ela ficou apavorada com aquilo. Percebeu aquelas pedrinhas caindo e se deu conta de que eram bolinhos e resolveu comê-los. Bom, ela precisava voltar ao seu tamanho normal. Ela achava que poderia e comeu então os bolinhos. Será que ela voltou ao tamanho normal? Ela diminuiu de tamanho e teve que sair correndo dali antes que alguém viesse repreendê-la. Saiu correndo e acabou chegando no meio da floresta e
se deparou com um cachorro que estava grande demais. Para o tamanho dela, ela estava muito pequenininha e foi procurando. Ela precisava voltar ao seu tamanho original. Ela, para isso, precisou dos conselhos de uma lagarta. Quando ela estava ali observando um cogumelo e ela olhou por todos os lados do cogumelo procurando alguma coisa, até que resolveu olhar para cima. Lá estava uma lagarta com quem ela tentou começar uma conversa. E a conversa começou assim. A lagarta perguntou: "Quem é você?" E ela disse que já não sabia mais a resposta para essa pergunta, porque aconteceram tantas coisas com ela desde a manhã que ela já não sabia mais responder quem ela era, que ela já tinha mudado de tamanho tantas vezes que isso já não era uma resposta tão fácil assim. E a lagarta não deu muita bola para ela, mas ela precisava de um conselho. Ela queria saber como é que ela poderia voltar ao seu tamanho normal. E a lagarta queria saber: mas quem quer voltar ao tamanho normal? Você? Quem é você? Era uma pergunta que Alice já não sabia responder. Mas a lagarta, por fim, a orientou. De um lado, você cresce. De outro lado, você diminui. Pegue um pedaço de cada um. Um pedaço de quê? Alice perguntou. Do cogumelo. E nisso, a lagarta se afastou. Alice achou melhor colocar um pedacinho no bolso direito e outro pedaço no bolso esquerdo e guardar para situações em que ela precisasse. Nisso, ela percebeu que o coelho estava atrasado, passando correndo porque ele precisava chegar até a duquesa. A duquesa ia ficar muito enraivecida com ele. E aí, acontece esse episódio. Alice chega até a casa da duquesa. Lá percebe que ela está com um neném no colo. E este neném é muito diferente, não parava de chorar. Provavelmente fosse pelo cheiro de pimenta que Alice estava sentindo que estava forte demais da sopa que a cozinheira deveria estar fazendo. Ela teve uma conversa bem esquisitinha com a duquesa, que estava muito brava por causa do choro do bebê. Até que Alice pegou este bebê no colo e começou a perceber que o bebê não estava mais só chorando, ele estava grunhindo. Como assim, um bebê grunhindo? E quando ela se deu conta, ela percebeu que já não era um bebê, era sim um porco. Um porco. Então, ela decidiu que colocaria ele no chão e ele saiu como porco. Alice se deu conta de que realmente ele era mais um porco. Então ele não podia mais, não tinha cabimento. Que absurdo ficar segurando um porco no colo como se fosse um bebê. E Alice achou que deveria continuar a sua caminhada. Foi o momento em que ela encontrou um gato. Um gato que apareceu para ela. E este gato era muito diferente. Era um gato que apareceu só o corpo e depois apareceu a cabeça. E era um gato que ria. A duquesa disse para ela: é claro que ele ri. Ele é um gato de Cheshire. Como assim? Sim, todos os gatos riem, especialmente esses. Alice não tinha entendido. Mas este gato fez importantes questionamentos a Alice também. Ela pediu para ele indicá-la qual é o caminho. Ela precisava voltar para casa. Então, ela perguntou: por onde devo ir para sair daqui? Essa foi a pergunta. E aí, ele disse: bom, isso depende muito. Depende de quê? Para onde você quer ir? E ela disse que isso não importava muito. Ela só precisava sair dali. Então, ele disse para ela que não importava qual caminho seguir. Se você não sabe para onde ir, não importa qual o caminho. Você vai chegar a algum lugar, desde que caminhe bastante. E ela realmente não podia questioná-lo. Então, ela não sabia o que fazer. Ela poderia tomar um caminho errado, será?
O gato a orientou. Você pode ir por aqui ou por ali. De um lado, você vai encontrar a lebre de março. Do outro, o chapeleiro maluco. Tanto faz, os dois são loucos. E aí, ela disse, não, mas gente louca, eu não quero encontrar gente louca. E ele disse, o gato, isso é inevitável. Aqui, todos somos loucos. Você é louca. Ela, não, eu não sou louca. E ele disse que se ela não fosse louca, ela não estaria ali. Até que ela decidiu que iria, então, pelo lado para ver se encontrava o chapeleiro. Afinal, a lebre de março poderia estar meio louca, era melhor deixar para lá. E ela conseguiu chegar para a hora do chá. Quando ela chegou, avistou o chapeleiro maluco com a lebre de março. Estavam numa mesa posta com chás e estava tudo muito servido. E eles estavam tomando chá, obviamente. Era isso que eles estavam fazendo. E eles têm uma conversa bem interessante também quando estão servindo chá o tempo todo. E Alice pergunta ali por que eles estão sempre tomando chá e eles realmente pararam no tempo. Então ali, o relógio deles não marca tempo, é o que o chapeleiro diz, ele marca o dia. Está tudo muito confuso, Alice não estava entendendo, apesar de eles estarem falando a mesma língua, não se entendiam. E aquele chapeleiro tomando um chá lançou uma charada para Alice, em que se parece um corvo com uma escrivaninha. E ela tentou pensar no que poderia ser, não conseguiu encontrar e perguntou, qual é a resposta então da charada? E ele disse que não fazia a menor ideia. A lebre de março também. E nisso a confusão já estava tão grande que Alice viu o coelho passando de novo, correndo por ali. E ela foi atrás dele. Ele tinha enviado um convite para aquela duquesa participar lá do jogo de croquet da rainha. E era um campo muito diferente. Alice percebeu que haviam cartas, que eram os soldados que estavam ali, e eles é quem faziam os arcos. Os tacos de cricket eram flamingos, e as bolas eram porcos espinhos enroladinhos. Aquilo tudo era muito diferente, Alice nunca tinha visto. A duquesa caminhou com ela um pouquinho e lançou várias morais. Ela tinha uma conversa muito estranha e ela até disse que era importante Alice ser o que ela parece ser. E tem uma frase bem interessante desse livro também. Até que o gato apareceu de novo. Apareceu para Alice só com a cabeça. E começou a conversar com ela. Ela achou ótimo poder ter com quem conversar, porque aquela rainha que estava ali jogando croquet não era lá muito agradável. Nada que saísse fora de seu controle ela deixava passar, e ela sempre ordenava que cortem-lhe a cabeça. Até que chegou a vez do gato, e aí ficou muito difícil. Como poderiam cortar a cabeça de alguém que só está com a cabeça? Muito difícil chegar a isso. Até no momento em que esse jogo de croquet foi se desenvolvendo e Alice foi ouvir a história da falsa tartaruga, que contou como era o dia a dia dela na escola, muito diferente do que Alice conhecia. E também contou para ela toda a história da quadrilha das lagostas, ali contando como é que se dava toda aquela situação da dança, e Alice já estava ficando confusa até que apareceu de novo um momento em que a rainha estava furiosa porque haviam roubado as suas tortas. E chegou o momento de julgar. O coelho chamou então e apareceram todos para o julgamento. O primeiro foi o chapeleiro maluco, que chegou tomando chá e com uma fatia de pão com manteiga, porque não tinha tido tempo para o chá, e foi correndo para dar o seu depoimento. Ele nada sabia, assim como os outros depoentes, até que chegou o momento do depoimento de Alice. Só que nesse momento,
Alice já estava crescendo tanto de tamanho, que resolveu falar que nada daquilo fazia sentido, que era tudo muito absurdo. E aí, Alice acordou. Ela acordou do seu sonho. Era um sonho maravilhoso que ela teve, com muitas aprendizagens também, não é? Essa história tem muitos ensinamentos, nós podemos interpretar muitas coisas a partir dela, certo? Mas é bom a gente conhecer algumas notinhas. Vamos lá, para algumas delas. Na época, era comum a gente encontrar chapeleiros que eram realmente malucos, porque eles trabalhavam com um tipo de substância que poderiam deixá-los loucos, ela intoxicava. Interessante, né? Por isso, a ideia de chapeleiro louco não é tão absurda assim. Tá? Em março, também, que era o começo da primavera, as lebres estavam no cio. Então, é um período em que elas corriam muito, ficavam assim realmente loucas. Então, em março, as lebres ficavam um pouco enlouquecidas. Também não é tão difícil de a gente aceitar essa ideia. E a expressão sorrir de dentes arreganhados, então parecido com o gato de Shazhai, era muito popular. Então, sorrir como esse gato. Que tal agora a gente pensar em histórias bem malucas, bem ao estilo do chapeleiro? Para isso, a gente vai saber alguns elementos que a gente poderia pensar em histórias, como quem era, onde estava, o que fazia, o que disse e como acabou a história. Então, vamos pensar lá. Primeiro, quem era? E vamos sortear lá quem era o coelho. Vamos pensar que história maluca a gente podia ter. O coelho estava no campo de croquet. E aí, o que ele fazia? Ele estava estudando com sua irmã. E aí, o que ele disse nesse momento? Ele disse, cortem-lhe a cabeça. E como é que terminou essa história? Terminou, levou todos para o tribunal. Até que não ficou tão maluca. Mas vamos pensar em outra possibilidade. Então, vamos sortear mais um aqui. Vamos ver o chapeleiro agora, tá? O chapeleiro estava, onde que ele estava? Na toca do coelho. E ele estava fazendo o que na toca do coelho? Apareceu sorrindo de repente? E aí, o que ele disse? Que livro chato, sem figuras. E como é que terminou essa história? Terminou com ele desaparecendo, deixando um sorriso no ar. Vamos ver se a gente consegue criar mais uma historinha maluca? Vamos pensar lá, então, agora que a rainha estava na casa do chapeleiro. Ela estava segurando um relógio e ela disse, estou atrasado. E a história terminou com ela acordando e achando que tinha sido um sonho maravilhoso. Vocês viram que as histórias estão todas emboladas, mas você pode desembolar. Você viu que são várias opções de adaptações deste livro que você pode conhecer melhor. Então, que tal aproveitar melhor essa leitura? E a gente se encontra na próxima história. Então, até lá!